Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, quarto ano, na nossa aula anterior, nós estudamos sobre um período muito remoto da nossa história. Nós estudamos o período Paleolítico, que significa Idade da Pedra Lascada. Esse período ficou conhecido assim porque aqueles seres humanos daquela época construíam suas ferramentas utilizando principalmente a pedra. Então, a principal matéria-prima que eles utilizavam era a pedra. Sobre esse período, nós vimos que os homens eles eram nômades, ou seja, eles não tinham uma moradia fixa, não tinham uma casa ali para morar, tá bom? E nesse período eles também viviam da caça e da pesca e da coleta de frutos e raízes e folhas na floresta. Hoje, nós vamos estudar um período que veio logo após esse, que é o período que ficou conhecido como Neolítico. Neo significa novo e lítico, como nós já vimos, significa pedra. É como se a gente dissesse assim, pedra nova, tá bom? Então, Neolítico, que também é conhecido na história como Idade da Pedra Polida. Esse período, diferentemente do anterior que nós estudamos, os seres humanos eles já construíam suas ferramentas de uma forma mais elaborada. Eles não utilizavam mais só apenas a pedra e não faziam aquela forma mais rústica que eles faziam antes. Olhem só, observem aqui esta ferramenta que tia Denise colou aqui no quadro para vocês. Eles já utilizavam, por exemplo, argila para poder fazer suas panelas, para poder fazer seus pratos, ok? Então aqui, se a gente comparar com aquela imagem do machado de mão, a gente já vai ver que tem uma grande diferença. Outra característica desse período neolítico, ou seja, desse novo período, é que os homens eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Mas, professora, o que é se tornar sedentário? É ter uma moradia fixa. Então, esses seres humanos desse período passaram a construir as suas próprias casas. Eles utilizavam, por exemplo, palha, folhas, gravetos, certo? Como mostra essa imagem. E começaram a se organizar em pequenas tribos, em pequenas aldeias, ok? Então, veja aí duas diferenças. No primeiro período paleolítico, eles faziam suas ferramentas apenas utilizando pedra lascada. E eles eram nômades, ou seja, não tinham uma moradia fixa. Já nesse novo período, no Neolítico, eles já têm uma moradia fixa, ou seja, eles já passam a ser sedentários e eles já produzem suas ferramentas de uma forma mais sofisticada, usando, por exemplo, outros materiais e utilizando muito a argila, tá bom? Outra característica que fez com que esses humanos aqui desse período se tornassem sedentários foi a questão da ajuda da agricultura. A agricultura é o cultivo da terra, ou seja, o plantio de alimentos para a sua sobrevivência. Eles começaram a perceber que quando se jogava uma sementezinha no solo, aquela semente ela germinava, crescia e dava frutos. Então, eles começaram a plantar. Foi aí onde surgiu a agricultura. Por isso que essas primeiras aldeias, essas primeiras tribos, elas se organizaram perto de rios. Olha só, por que de rios, professora? Porque os rios, eles favoreciam nas terras, que eram bem mais férteis, e eles favoreciam também para a questão da pesca e também para a questão do abastecimento de água. Além disso, muitos animais mamíferos iam beber água nesses rios e aí os homens se aproveitavam para matar aqueles animais para poder se alimentarem. Aí no livro de vocês, na página 26, tem uma imagem que tia quer que vocês peguem e observem, a imagem de uma região que ficou muito conhecida como Crescente Fértil. É um pedacinho da África, certo? Que é no Egito, e da Ásia em uma região conhecida como Oriente Médio. Essa região que está aqui em rosa foram uma das primeiras regiões ocupadas pelos seres humanos nesse período neolítico. Isso porque no Egito tem um rio muito conhecido, o Rio Nilo.
E nessa região do Oriente, né, a região da Mesopotâmia, tinha dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Todos esses dois rios favoreciam para a agricultura, porque ao redor deles as terras eram bem férteis. E essa região em rosa ficou conhecida como Crescente Fértil, porque tem o formato de uma lua, se você puder observar bem aí, você vai perceber. E também tinham as terras bastante férteis, como eu já falei para vocês, tá bom? Então, esse foi um fator que contribuiu muito para a sedentarização dos seres humanos. Só que, entenda uma coisa, esse período não foi assim, não aconteceu assim da noite para o dia, não. Não foi assim, o homem dormiu no período paleolítico e acordou no neolítico, não. De jeito nenhum. Foi um processo que aconteceu de forma lenta e não foi de uma vez assim não, viu? Foi acontecendo gradativamente, certo? Ele foi observando a natureza, foi desenvolvendo novas técnicas e foi assim evoluindo, tá bom? Então não esqueçam. Bom, a nossa explicação de hoje é essa, sobre o período neolítico. Tia Denise vai dar uma pausazinha no vídeo, daqui a pouco tia volta para a gente poder corrigir a atividade da aula anterior. Dê uma pausa aí no seu vídeo e já pegue o seu livro, tá? Tia volta já. Bom, pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Espero que todos tenham pego o livro e aberto na página 25, tá bom? Que foi a atividade da aula anterior sobre o período paleolítico. A primeira questão dizia assim: o que foi o paleolítico? Aí você ia colocar aí na sua resposta. Foi o período compreendido entre a formação dos primeiros agrupamentos humanos, há cerca de 12 milhões de anos até 12 mil anos. Pessoal, há cerca de 2 milhões de anos até 12 mil anos. Época em que começaram a produzir instrumentos de pedra lascada e a dominar o fogo, tá bom? Tia Denise escreveu um 12 aqui, mas não é 12, é 2 milhões de anos, até 12 mil anos, tá bom? Então, veja se a sua resposta está correta da primeira questão. Se por acaso você deixou de colocar alguma informação, apague e coloque, tá bom? E acrescente. Aí na mesma página, na página 25, nós tínhamos a segunda questão, que dizia assim: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tinha as informações, vejam só, aqui do lado, 1, 2 e 3, e aqui nós tínhamos a coluna, a segunda coluna, que eram as cavernas, pinturas rupestres e nômades. Vamos ler a primeira informação. Aqueles que não têm habitação fixa. Como são conhecidas aquelas pessoas que não têm habitação fixa? Essa é muito fácil e nós estudamos. Os nômades. Então, aí na palavrinha nômades, você vai colocar o número 1, tá? Vamos ler a segunda. Locais usados como abrigo no Paleolítico. Eles não tinham uma casa, eles não tinham uma moradia fixa. Então, eles se protegiam e dormiam aonde? Nas cavernas. Então, na palavrinha cavernas, você iria colocar o número 2. Terceira e última informação. Representações das cenas cotidianas nas paredes das cavernas. Como eu disse para vocês, lá no período paleolítico, eles ainda não conheciam uma escrita. Então, eles representavam o seu dia a dia em paredes de cavernas. Essas representações, esses desenhos eram chamados como pinturas rupestres. Então, no segundo quadrinho, você vai colocar o número 3. Pronto. Corrija a sua atividade e depois, se você não tirou a foto ainda, tire e mande para a tia Denise. Lá abaixo, na atividade que eu vou deixar na plataforma de vocês, tem um recursozinho do livro digital. Eu vou querer que vocês abram esse recurso, tá bom? E coloquem lá na página 26 do livro digital e assistam um videozinho bem legal que tem sobre o período paleolítico e o período neolítico. Tá bom? E após assistir, realizem a atividade da página 27, que faremos a correção na próxima aula. Não deixe de tirar foto da atividade e mandar para a tia Denise, porque só assim eu vou ficar sabendo que você
fez a atividade e participou da aula, tá bom? Bons estudos e um beijo!